entendi o que quis dizer. Legal. A Juliana compartilhou aqui a apresentação. Caso alguém não esteja visualizando, sinaliza aqui pelo chat, por favor. Oi, a apresentação já foi compartilhada. Ela não está aparecendo aí para você? Oi, Juliana, você está ouvindo? Bom dia a todos e todas. Eu sou Juliana Soares, coordenadora de projetos aqui do Instituto Ethos. Vou apresentar hoje para vocês o nosso guia temático que fala dos indicadores Ethos, que fala sobre a inclusão da pessoa com deficiência. É uma ferramenta que o Ethos desenvolve já há 18 anos, na verdade. A gente já desenvolve essa ferramenta há 18 anos, ele está numa terceira geração, e ela busca demonstrar para as empresas as boas práticas, um caminho de evolução de boas práticas da inclusão da pessoa com deficiência, né, para a inclusão da pessoa com deficiência. Entendendo esse tema como uma oportunidade para os negócios, né? Então, para além do cumprimento de uma lei, de uma cota, como o tema ele pode ser apresentado de forma a aprimorar os processos de gestão das empresas, mas também como uma oportunidade de negócio.
Hoje, né, olhando para o nosso contexto, né, a gente sabe que nós temos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Dessas, 3 milhões de pessoas têm ensino superior, ou seja, elas são qualificadas profissionalmente, né, elas têm buscado seu desenvolvimento profissional e acadêmico, mas isso não se reflete na composição, no preenchimento das vagas que estão disponíveis para as pessoas com deficiência, né? A gente tem, por conta da lei de cotas, a gente tem 1 milhão de vagas destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência, mas somente 300 mil vagas são ocupadas por essas pessoas. Então, a gente tem aqui uma grande diferença, né? Então, você tem 700 mil vagas disponíveis no mercado, você tem 3 milhões de pessoas que se qualificam, que estão buscando ter uma qualificação profissional, que teoricamente estariam aptas para ocupar essas vagas, e não tem, os números eles apresentam que a gente tem algumas barreiras que não estão possibilitando que essas pessoas ocupem as vagas que estão disponíveis, né? E aí, aqui no Ethos, a gente realiza periodicamente uma pesquisa com as 500 maiores empresas do Brasil para identificar como que funciona o perfil demográfico dessas empresas, né? A gente verifica o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas no Brasil, e quando a gente pergunta os dados com relação a pessoas com deficiência, eles mostram que nós temos um número ainda muito baixo de pessoas com deficiência nas empresas, né? Então, corresponde a 2% do quadro funcional. Quando você olha para o quadro gerencial, ele não chega nem a 1%. E o mesmo para o quadro executivo, né? Então, é uma realidade que a gente precisa mudar. A gente tem uma lei que induz, né, essa mudança, mas o quanto que a inclusão da pessoa com deficiência tem sido feita com vistas a promover o progresso, o desenvolvimento profissional dessas pessoas. E não só isso, né? O quanto a empresa se aproveita dessa diversidade nos seus quadros para pensar em novas soluções, serviços, quando você pensa na cultura organizacional, o quanto que promover a inclusão dessas pessoas, ter um ambiente mais diverso, e aí a gente não só falando da pessoa com deficiência, mas a gente está falando da questão de gênero, de raça, LGBT, quais são os ganhos que a empresa pode ter, visando o engajamento das pessoas que trabalham lá, a motivação, também encontrar a inovação, né, encontrar outras soluções, e também o bem-estar, né, quando a gente olha para a qualidade de vida e bem-estar dentro dos empregados da própria empresa, né? E aí também tem uma visão de promover o desenvolvimento social do Brasil, né? Você pensar em quanto que a empresa consegue refletir dentro dos seus quadros a diversidade da nossa população e promover que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa e equitativa, igualitária, né? Então, é muito importante que esse tema seja tratado. E aí, buscando mudar essa realidade que foi apresentada nos slides anteriores, né, a gente tem uma parceria com a Rede Empresarial de Inclusão Social, né, então o Instituto Ethos e a Reis buscam promover ações de indução à melhoria da gestão e que apoiem os gestores com dados estratégicos, né, por que isso? A gente tem e da inclusão os dados não têm sido a gente tem uma dificuldade em gerar esses dados, gerar essas informações, avaliar de forma qualitativa como tem sido feita a inclusão, né? E o Ethos, com toda a sua experiência na proposição de indicadores e ferramentas de gestão, se soma ao trabalho da Reis para oferecer, então, essa ferramenta de diagnóstico, que vai além do diagnóstico, né? Quando uma empresa ela aplica os indicadores Ethos, ela consegue, a partir
partir dos indicadores e da sua metodologia, fazer o planejamento e a gestão dessas boas práticas, definir suas metas para evoluir na gestão desse tema, né? Então, a gente tem aqui os indicadores Ethos Reis para a inclusão da pessoa com deficiência, que é uma ferramenta que já tem os indicadores, né, uma metodologia que já está consolidada há 18 anos no mercado, está na sua terceira geração, que vem sendo desenvolvida, tem um desenvolvimento contínuo, né, a gente tem a cada ano lançado novos guias temáticos, a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês sobre esses guias, e é uma ferramenta que já foi aplicada por mais de 3.700 empresas, a gente se propõe a partir dela a traduzir conceitos em práticas, né? Então, quando a gente está falando dos temas relacionados à sustentabilidade, à responsabilidade social empresarial, quais são esses conceitos e como a gente apresenta um caminho de evolução por meio de boas práticas, né? A gente traduz esse conceito e facilita o trabalho de quem quer implementar essas boas práticas na sua empresa, né? E, ao mesmo tempo, a gente oferece estándares comuns, né? Então, você consegue saber como você está e se comparar com as outras empresas que também aplicam os indicadores Ethos, né? Então, a gente consegue ter um diagnóstico do tema sobre um conjunto de empresas, né? E você consegue, a partir desses comparativos, também definir suas metas, se avaliar com relação aos outros, né? É uma ferramenta que estimula a melhoria contínua, a gestão de risco, ela está integrada com outras iniciativas, como a norma ISO 26000, que são diretrizes internacionais de responsabilidade social empresarial, também com a GRI, com o Pacto Global, com ODS. Então, a gente é uma ferramenta que também pode ser utilizada como um roteiro para o seu relato de sustentabilidade, por exemplo. Ela te orienta, ela te dá diretrizes para suas políticas, procedimentos, oferece as medidas de desempenhos alinhadas aos objetivos de sustentabilidade, né? Então, é uma ferramenta de uso interno, uma ferramenta de autodiagnóstico, a gente não verifica, não certifica, não audita as informações, então é uma ferramenta que a empresa usa para ela mesma, para melhorar a sua própria gestão, né? E que traz as expectativas da sociedade, né? Quais são as boas práticas, o que seria esperado daquela empresa com relação àqueles temas, né? Então, é uma ferramenta que apoia na incorporação dos aspectos da sustentabilidade, da responsabilidade social empresarial nas estratégias e gestão do seu negócio, né? E aí, ela é baseada num conceito de negócios sustentáveis e responsáveis, né? Então, toda a ferramenta ela está alinhada com esse conceito que considera o alinhamento dos princípios e comportamentos socialmente responsáveis com os objetivos de sustentabilidade, com o objetivo de de garantir a continuidade do negócio, produzindo valor para a empresa e para a sociedade. E aí, quando a gente fala da produção de valor, é um negócio que gera valor econômico, financeiro, ético, social e ambiental. É um negócio que está com foco na sua continuidade. Ele também tem um olhar para a competitividade. A gente não está falando de uma questão de filantropia, a gente está falando de estratégias de negócio que promovem e mantêm o desenvolvimento sustentável da sociedade. E a ferramenta, o que ela oferece, né? Ela te apresenta um caminho de evolução das suas práticas. Ao aplicar os indicadores, você consegue reconhecer em que estágio sua empresa se encontra e quais são as práticas que ela pode ter para avançar na gestão desse tema. Então, você pode sair de um estágio de cumprimento e ou tratativa inicial para um estágio de protagonismo, ser reconhecida pelas suas boas práticas, influenciar positivamente políticas públicas, o setor de atuação e toda a sociedade. A ferramenta, ela é composta a gente tem um questionário principal,
que tem 4 dimensões, né? Então, aqui na tela, a gente tem o exemplo de um indicador, a imagem de um indicador, né? Que são, aqui no exemplo, é o indicador Estratégias para a Sustentabilidade. E aí, em cada dimensão, a gente tem indicadores distribuídos nelas, né? Então, na dimensão Visão e Estratégia, a gente tem temas e subtemas, e abaixo desses temas e subtemas, a gente tem indicadores. E aí, a gente vai falar o quê na dimensão Visão e Estratégia? Sobre quais são as estratégias para a sustentabilidade, a gente vai trazer um olhar sobre o modelo de negócio e proposta de valor da empresa. E aí aqui é uma dimensão que diz muito respeito de como a empresa vai tratar o tema nas outras dimensões, né? Então, quando a gente fala na dimensão governança e gestão, a gente está olhando para a governança organizacional, como que a tomada de decisão da empresa ela é feita considerando os aspectos da sustentabilidade, as práticas de operação e gestão. A gente vai falar também de práticas anticorrupção, envolvimento político responsável e sistemas de gestão. Na dimensão social, a gente vai falar de direitos humanos e promoção da diversidade e equidade, e é daqui os principais temas onde nós aprofundamos questões, nós criamos indicadores específicos para tratar da questão da inclusão da pessoa com deficiência. Vocês vão ver nos próximos slides, mas a gente tem indicadores nas 3 primeiras dimensões, na dimensão visão, estratégia, governança, gestão e social, dentro dos indicadores éticos, né? E o foco maior está dentro do tema de direitos humanos e promoção da diversidade e equidade. Mas a gente também está falando de relações de trabalho, desenvolvimento humano, questões relativas ao consumidor e envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento. Além disso, a gente traz também a dimensão ambiental, onde a gente vai falar de mudança do clima, sistema de gestão ambiental, uso de recursos, impactos do consumo, logística reversa, e aí, até recentemente a gente tem um guia que fala sobre mobilidade urbana, onde o tema da inclusão da pessoa com deficiência também está inserido nesse tema, nesse guia temático da mobilidade urbana. E aí, no slide anterior, então, eu mostrei para vocês quais são os principais temas que a gente fala no nosso questionário principal. E aí, a partir desses temas, a gente criou alguns guias temáticos, né? Então, a gente olhou para o nosso questionário principal, identificou que era necessário aprofundar alguns temas. E o tema da diversidade, da promoção da diversidade, foi um tema escolhido para se aprofundar em seus diferentes aspectos. A aplicação dos indicadores éticos, ela é definida a partir da necessidade da própria empresa. A empresa ela pode selecionar o nosso questionário principal, que tem diversos indicadores, e dizer quantos e quais indicadores ela quer aplicar. Não há um número mínimo para aplicação. Ela pode também selecionar os indicadores Ethos-Sebrae, que são indicadores que nós desenvolvemos para micro e pequenas empresas, que traz os temas que a gente aborda no nosso questionário principal, adaptados à realidade de um pequeno negócio, entendendo que quando a gente fala de sustentabilidade, até mesmo de promoção da diversidade para um pequeno negócio, os desafios de um pequeno negócio são diferentes dos desafios de uma empresa de médio e grande porte. Então, a gente considera essas especificidades ao desenvolver os nossos questionários também. Então, quem tiver interesse pode conhecer nosso questionário principal, como também os indicadores Ethos-Sebrae. Mas, na nossa webinar de hoje, a gente está falando sobre um guia temático, que é um guia, são novos indicadores que aprofundam um tema que a gente já trazia no nosso questionário principal, que ele tratava de forma abrangente aquele tema. Então, a gente aprofunda, a gente traz mais elementos, traz de fato mais profundidade à gestão daquele tema, né? Então, e aí para isso a gente desenvolve esses guias. As empresas podem responder o nosso questionário principal, ou responder um guia temático específico, ou responder os dois. A gente diz que o tamanho da transformação é uma escolha da própria empresa. Então, é ela que define quantos e quais indicadores aplicar. E aí, entrando nos guias temáticos, hoje nós temos
7 guias temáticos disponíveis, que são o Guia de Promoção da Equidade de Gênero. Eles estão alinhados com os princípios de empoderamento das mulheres da ONU, e é uma parceria que a gente tem com o Movimento Mulher 360. A gente tem o Guia Temático de Promoção da Equidade Racial, que a gente desenvolveu em parceria com o CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. E aí aqui a gente também fala sobre traz uma estrutura de como a empresa pode consolidar os dados do seu perfil demográfico. Isso a gente traz em todos os indicadores que tratam do tema da diversidade, né? A gente também tem o Guia da Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil, que foi patrocinado pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e aqui ele é resultado da rede empresarial pela erradicação do trabalho infantil e da aprendizagem profissional, pela aprendizagem profissional e erradicação do trabalho infantil. Então, ele é um produto desse trabalho que a gente desenvolve aqui no Ethos. E agora, no finalzinho de abril, com muita satisfação, a gente lançou o Guia da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a parceria com a Rede Empresarial de Inclusão Social, né, que é um conjunto de empresas que tratam esse tema de uma forma brilhante, é uma inspiração, um trabalho que é desenvolvido pela rede, pela Reis, né? E que desenvolve um pacto onde as empresas que fazem parte da Reis se comprometem com a inclusão social e precisam demonstrar como elas vêm trabalhando o tema na sua gestão, e os indicadores Ethos Reis são utilizados como uma ferramenta que monitora esses compromissos, né? Então, é uma ferramenta de diagnóstico, de planejamento e gestão, mas também utilizada para o monitoramento dos pactos dos nossos parceiros ou dos pactos que são desenvolvidos pelo próprio Ethos, né? E aí, além dos guias de diversidade, que são esses primeiros 4 que eu comentei com vocês, a gente tem também um guia temático que aprofunda o tema da promoção da integridade, prevenção e combate à corrupção. É um guia que serve de preparação para o reconhecimento, né, para o selo Empresa Proética, que é uma parceria nossa com a CGU. Depois, quem quiser saber mais sobre esse guia e também sobre esse reconhecimento, né, que é o selo Proética, que reconhece as empresas que têm bons programas de compliance e integridade, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente manda mais informações. E esse é um guia desenvolvido no âmbito do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção aqui do Ethos. A gente tem um guia que também aprofunda as questões de mudança do clima, e aí alinhado com o trabalho feito aqui pelo Fórum Clima. E, por fim, a gente lançou também no começo desse ano o Guia de Mobilidade Urbana, que eu comentei nos slides anteriores, que a gente tem até a perspectiva, né, da inclusão da pessoa com deficiência dentro desse guia também. É interessante vocês conhecerem. O guia, ele é resultado do Fórum MOB, né, ele é um produto do Fórum MOB, que é um grupo de empresas, é um espaço de diálogo que o Ethos realiza por meio do patrocínio da IFN, para dialogar sobre a mobilidade urbana sustentável, né? E aí esse é um dos produtos desse fórum. Entrando no guia de inclusão da pessoa com deficiência, né, nos indicadores Ethos Reis, que é um dos nossos guias temáticos. Ele é um questionário de autoavaliação, ele traz as análises comparativas, então o grupo vai poder, a partir da aplicação dos indicadores Ethos, né, nessa etapa de monitoramento, olhar para os dados consolidados. A gente nunca divulga dados individuais, a gente não, essas informações, elas são da empresa, e o Ethos tem uma equipe específica dedicada, que é a equipe de gestão para o desenvolvimento sustentável, que é quem faz essas análises comparativas, mas sempre da média dos dados consolidados, nunca apresentando o dado individual da empresa, porque a gente entende que é uma ferramenta de autoavaliação, que é uma ferramenta de uso interno, a gente tem um compromisso, a gente tem um termo de responsabilidade, a gente garante a confidencialidade dessas informações. Então, vocês estão respondendo para vocês mesmos, mas a gente usa o nosso banco de dados e aí as médias, os dados consolidados para apresentar comparativos para as empresas.
E aí, nesse caso, como uma ferramenta de monitoramento dos compromissos assumidos no Pacto pela Inclusão da Pessoa com Deficiência da REIS, a gente apresentará para eles, ao término da aplicação que será feita pelas empresas signatárias do Pacto e também considerando outras empresas que ainda não são signatárias desse Pacto, mas que desejam se aprofundar no tema, né? A gente irá apresentar para eles um relatório com os dados consolidados. Além disso, é uma ferramenta que orienta para a ação, né? Então você consegue reconhecer em que estágio sua empresa está e o que ela precisa fazer para evoluir. E também já te orienta para que você possa, nas informações que você pode levantar para o seu relato de sustentabilidade, para demonstrar o seu progresso na inclusão da pessoa com deficiência. O desenvolvimento dos indicadores, ele contou com a participação das empresas participantes, né, que são signatárias, que fazem parte da rede empresarial de inclusão social, da REIS, mas também com as empresas do nosso grupo de trabalho aqui do Ethos, né, que é o GT de Empresas e Direitos Humanos, e a gente fez alguns workshops de consulta e um período de consulta pública, né, então a gente disponibilizou o questionário antes de finalizá-lo para que a sociedade, as pessoas interessadas pudessem nos enviar contribuições, né? O Ethos trabalha sempre defendendo o interesse da sociedade com atuação por meio nós somos uma organização sem fins lucrativos, que defende o interesse da sociedade por meio da atuação das empresas. Nosso público-alvo são as empresas, entendendo que as empresas são atores fundamentais para promover as transformações que a gente precisa na nossa sociedade, né? Mas tudo que a gente desenvolve, a gente busca promover o diálogo com os diferentes atores da sociedade, então governo, sociedade civil organizada e com as empresas que são o público-alvo e serão os usuários dessas ferramentas, né? E aí a gente começou lá em novembro de 2016, a gente firmou a parceria com a REIS, e já em março de 2017 a gente começou a desenvolver o conteúdo, finalizando em dezembro do ano passado, e aí a gente abriu o questionário para consulta pública. A gente teve um mês ali, março e abril, para finalizar o questionário, né, a publicação, e aí já inserir no nosso sistema para que vocês pudessem, a partir de maio, então, iniciar a aplicação dos indicadores. Para as empresas que fazem parte da REIS, que são signatárias do Pacto pela Inclusão promovido pela REIS, o prazo de aplicação do questionário nesse primeiro ciclo, ele é um pouco menor. Elas estão pedindo para que seja feito de maio a julho, para que a gente consiga, ainda nesse ano, ter os dados consolidados, para poder apresentar, então, para esse conjunto de empresas, apresentar na REIS qual é o status, qual é o grau de maturidade das empresas na inclusão da pessoa com deficiência. Mas para as empresas, no geral, o sistema vai estar aberto até o final de novembro para aplicação. Nós contamos para o desenvolvimento, né, da ferramenta com patrocínio do McDonald's, né, pela Arcos Dourados, e da IBM. Como apoiadores, nós tivemos a Raia, a Drogasil e a Serasa Experian. E como colaboradores, a Accenture, a Ernst Young, a JLL, Natura e Tosini Freire Advogados. Nós somos muito gratos a todo esse apoio, patrocínio. Sem isso, não seria possível viabilizar uma ferramenta que a gente entende que é muito importante para a transformação do mercado até de trabalho, né? Quando a gente passa a olhar para a inclusão da pessoa com deficiência de forma a enxergar todo o potencial que essas pessoas podem trazer, todos os ganhos e todo o desenvolvimento que essas pessoas podem trazer para as empresas, para o mercado de trabalho e para a sociedade brasileira como um todo, né? E então a gente agradece o apoio, o patrocínio de todas essas empresas. E aí, já olhando para o conteúdo, né, nós temos 12 indicadores no guia temático para a inclusão da pessoa com deficiência, que estão distribuídos em 3 dimensões. Na dimensão visão e estratégia, a gente tem um indicador estratégia para a inclusão da pessoa com deficiência, que ele fala sobre como a inclusão social da pessoa com deficiência deve ser tratada pelas empresas, né? A gente entende que deve ser vista como uma ação que contribui
contribui para o sucesso dos negócios. E aí, esse indicador, ele avalia de qual maneira a inclusão da pessoa com deficiência se integra a uma estratégia maior de valorização da diversidade e quanto a empresa percebe o potencial positivo da inclusão em seu quadro funcional, né? Então, aqui, quando a gente está verificando o quanto que o tema, quanto a inclusão da pessoa com deficiência é integrado às diferentes estratégias de negócio da empresa, para que não seja uma coisa à parte, né? Na dimensão governança e gestão, então, a gente tem aqui 6 indicadores, né? Então, a gente vai falar da pessoa com deficiência e governança. Então, a gente está falando sobre os mecanismos que são criados para a participação dessas pessoas nos processos de decisão e a adoção das ações para a inclusão pelos seus executivos, né? Então, a fim de melhorar o desempenho da empresa. Em cultura organizacional, inclusão da pessoa com deficiência, a gente está falando sobre sobre os mecanismos que promovem as mudanças na cultura da empresa, né, que levam em consideração o papel dos principais executivos nesse processo e das lideranças médias também. Então, a gente está falando aqui sobre mudar o mindset dos indivíduos da empresa, né, e criar um ambiente de respeito às pessoas, considerando suas individualidades. No indicador PCD4, gestão e relato de progresso, a gente está falando de uma questão de transparência, né? O quanto a empresa está medindo as suas ações, o quanto ela assume compromissos e demonstra como ela, de forma transparente para a sociedade, como ela vem trabalhando o tema. No indicador influência e impacto social, a gente está falando sobre quanto a empresa identifica os impactos da contratação desses profissionais e mapeia as oportunidades de influenciar positivamente consumidores com a promoção da inclusão, o quanto ela está medindo e ela está influenciando a sociedade com relação ao tema. Já no indicador de desenho universal, a gente traz a integração da pessoa com deficiência, de diferentes tipos de deficiência, no ambiente corporativo, por meio da acessibilidade arquitetônica, da comunicação e da disseminação de informações, da comunicação e da disseminação de informações. E, para isso, a gente utiliza a abordagem de design universal, entendendo que se refere é um conceito que traz a abordagem de design para todos, né? Pensando no desenho de produtos, serviços e ambientes que possam ser desfrutados pelo maior número de pessoas possível, independente da faixa etária, habilidades ou situação. E aqui a gente pode ter um olhar mais abrangente do que a inclusão da pessoa com deficiência, pensando no envelhecimento da população, pensando o quanto que as instalações, os serviços, a comunicação, o quanto ele está adaptado a atender uma população cada vez mais diversa e a considerar essa diversidade, né? Então, ele tem um conceito mais amplo e ele apoia e ele amplia a visão da empresa sobre como ela desenvolve seus produtos, seus serviços, a estrutura organizacional, né? No indicador 7, de inclusão da pessoa, gestão da inclusão na cadeia de suprimentos, aqui é o quanto a empresa estimula a sua cadeia de fornecedores a olhar para esse tema, o quanto a sua cadeia de fornecedores também promove a inclusão social, e aí entendendo que as empresas elas têm um papel importante, até por conta do seu poder econômico, ela pode influenciar positivamente toda a sua esfera de influência, né? Toda a sua cadeia de valor. Aqui a gente faz um recorte para a cadeia de suprimentos, onde a empresa ela acaba tendo, até por conta do seu poder econômico, uma influência maior na forma de gestão dos seus fornecedores, né? Então, ela pode promover a inclusão social, a inclusão da pessoa com deficiência, por meio dessa relação que ela tem com os seus fornecedores, dentro da sua cadeia de suprimentos, né? E aí, entrando na dimensão social, a gente tem um indicador que é o número 23. Vocês podem ver que a gente tem uma diferença aqui na numeração dos indicadores, né? O indicador 23, ele é compartilhado com o nosso questionário principal e com os outros questionários que a gente tem, com os outros guias temáticos que tratam da promoção da diversidade. Ele é um indicador que a gente chama de guarda-chuva, né? Ele traz de forma mais abrangente o tema da promoção
questão da diversidade. Aqui ele vai trazer não só o aspecto da pessoa com deficiência, mas também os outros aspectos. A gente vai falar também das interseccionalidades dentro desse indicador, de forma mais geral. E aí ele segue a mesma numeração do nosso questionário principal, porque caso você tenha respondido o nosso questionário principal, o sistema ele traz para você as respostas que foram dadas lá para o seu guia temático, né? Para quando você está respondendo o guia temático, facilitando também e otimizando a sua aplicação. As informações elas são compartilhadas entre os questionários quando a gente tem indicadores compartilhados. E aí, na dimensão social, a gente vai falar, então, da inclusão da pessoa com deficiência, visando, né, a prevenção e o combate de qualquer tipo de discriminação, mas também sobre olhar as políticas existentes, os processos de recrutamento, seleção e mobilidade interna e preparar as equipes e gestores para receber os profissionais com deficiência. Como que é feita essa integração, né? E as características e vagas oferecidas, então, ter um olhar para as características das vagas, se elas estão quais são as barreiras, se elas promovem de fato a inclusão, e também a gente traz aspectos relacionados à remuneração e benefícios, né? Então, trazendo a qualidade da inclusão da pessoa com deficiência. No indicador 9, a gente vai falar de trajetória e desenvolvimento profissional, que é tão importante quando a gente está falando da inclusão da pessoa com deficiência, no sentido de, quando a empresa ela faz uma contratação, né, de qualquer profissional, é importante que ela tenha a preocupação, que ela olhe para aquele indivíduo em toda a sua potencialidade, em todos os seus talentos, o quanto ele pode contribuir para o desenvolvimento daquela empresa, daquela organização. E é importante que seja olhado para quais são as oportunidades que são geradas para esse profissional, pensando na sua trajetória e desenvolvimento profissional. E quando a gente está falando da inclusão da pessoa com deficiência, é um grande desafio que as empresas precisam vencer, né? E aí ele está falando sobre como a empresa aborda o profissional com deficiência por suas competências e talentos, e institui mecanismos com o intuito de ampliar sua empregabilidade e apoiar seu desenvolvimento e progresso na sua trajetória profissional. Então, é olhar o profissional para além da sua deficiência, com foco nas suas qualidades, seus talentos e todo o seu potencial. No indicador 10, que é o de saúde e segurança, a gente está falando sobre as recomendações às organizações para integrarem melhor o ambiente corporativo, as pessoas com deficiência ou reabilitadas, e a gente está falando a partir da perspectiva da multidisciplinar. É uma perspectiva multidisciplinar, na verdade, né? Então, aqui a gente está trazendo o olhar dos profissionais de saúde e de segurança do trabalho e também das equipes de recursos humanos, para que eles para que eles possam também olhar para a pessoa com deficiência, não com foco nas suas limitações, mas no foco em suas potencialidades, em como o ambiente pode ser mais propício e valorizar essas potencialidades, esses talentos, né, e não só numa perspectiva de apenas de ter um ambiente seguro. Você garante a segurança, mas você não limita as pessoas, não limita o acesso, não cria novas barreiras, né? Então, quando a gente fala de uma perspectiva multidisciplinar, é para ampliar esse olhar sobre a inclusão da pessoa com deficiência nesse recorte da saúde e segurança no trabalho. E aí, por fim, o indicador 11, a gente está falando de relacionamento com clientes ou consumidores. A gente está falando sobre a inclusão social no relacionamento com clientes e consumidores, observando que as pessoas com deficiência, elas não vêm sendo identificadas de forma devida ou priorizadas como alvo das diferentes propagandas e campanhas de marcas. E aí aqui a gente pretende pautar essa questão, no sentido de fomentar o mapeamento do público consumidor, com o objetivo de consolidar um bom relacionamento com ele, né, da empresa com esse público, bem como aumentar sua representatividade. E aí não só nas campanhas, mas também como público-alvo para produtos e serviços, né, quando a gente está falando até no tema de visão e estratégia dentro do nosso questionário principal, a gente está falando de modelo de negócio, proposta de valor, a gente pergunta se a empresa ela desenvolve produtos e serviços que resolvem questões sociais, né? E aí
quando a gente fala que traz, né, como uma pauta o relacionamento com clientes ou consumidores, é muito quanto a empresa também está olhando para as oportunidades em gerar produtos e serviços e trazer a representatividade dessas pessoas naquilo que ela desenvolve, né? Então, como uma oportunidade de negócio também. A gente está falando de inclusão social, a gente está falando muitas vezes até de uma questão de cidadania, mas aqui a gente também fala sobre oportunidades de negócio, que as empresas às vezes não estão identificando porque elas ainda não têm uma equipe diversa que trouxe esse olhar para a forma de oferecer seus produtos e serviços. Bom, esses são os indicadores que compõem o Guia Temático de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E aí, como é que a gente organiza cada um desses indicadores, né? Então, no slide anterior, eu falei sobre, eu trouxe qual era o nome de cada um dos indicadores e a sua numeração, e qual era a abordagem de cada um desses indicadores. Aqui nesse slide, eu vou mostrar para vocês o exemplo de um indicador e como a gente compõe as perguntas dentro dele, né? Então, aqui eu estou falando, o exemplo é do indicador PCD1, que é o de Estratégias para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, e aí ele é composto por 4 tipos de questões. A primeira questão são as questões de profundidade, que a gente chama de estágios, né? Então, são esses blocos de textos que estão grifados, circulados na imagem, né? Então, são grandes blocos de textos. E que trazem qual é o grau de maturidade, ali ele apresenta o grau de maturidade da empresa, né? Então, cada estágio, ele traz qual é o grau de maturidade. Vou falar um pouco mais sobre isso nos slides a seguir. A gente tem as questões binárias, que tem a opção de resposta sim ou não, que são as práticas que evidenciam o enquadramento no estágio. Então, são um conjunto de práticas que que trazem a evidência de cada um dos estágios. A gente tem questões quantitativas, né, que são as questões numéricas, que ajudam a evidenciar o atendimento dessas práticas, né? Às vezes você declara que você tem uma política de diversidade, que você está cumprindo a cota, por exemplo, da inclusão da pessoa com deficiência, e aí quando você vai olhar para os seus números, talvez o qualitativo não esteja refletido no quantitativo. Então, é muito importante que esses dados sejam levantados também. E eles apoiam a definição de estratégias, né? Então, além dos qualitativos, que vai te gerar uma nota, um desempenho, é importante que vocês olhem para as questões quantitativas também. E nós temos em alguns indicadores questões descritivas, que são questões com campo, para que você vai trazer mais detalhes sobre algumas práticas relacionadas no indicador. E aí, então, os indicadores, ele oferece um caminho de evolução, né? Ele é um guia para quem quer saber como começar e também para aquele que já está fazendo, é um caminho para o protagonismo de quem já vem desenvolvendo, quem já vem trabalhando para o desenvolvimento sustentável. E nesse slide, agora, eu apresento para vocês o indicador de estratégias para a inclusão da pessoa com deficiência e para vocês entenderem como é a metodologia, como a gente faz as perguntas, né? Então, no estágio 1, a gente está perguntando se a empresa entende a inclusão da pessoa com deficiência como um tema relevante para o negócio e se isso aparece nos valores e princípios que a empresa tem. Já no estágio 2, né, então, cumprimento e outra tratativa inicial, que é o estágio 1, as perguntas que vão estar nos diferentes indicadores, elas são muito relacionadas a um cumprimento de lei, ou quando não existe uma lei para o que é pedido no indicador, qual que seria a prática mínima, qual que é o mínimo que ela deveria fazer para atender aquele indicador. E aí, quando a gente está falando de sustentabilidade, de promoção da diversidade, muitas vezes a gente está falando de práticas que vão para além do que é pedido em lei. E é por isso que é o que se reflete nos estágios seguintes, né? Então, no estágio 2,
no indicador de estratégias para a inclusão da pessoa com deficiência, a gente já pergunta se tem uma área, uma instância ou pessoa responsável que garante a implementação das ações. Então, se você tem alguém que está cuidando desse tema, ele não está solto, alguém está olhando para isso, né? Já no estágio 3, a empresa ela formaliza a inclusão da pessoa com deficiência no seu planejamento estratégico. Então, ela integra esse tema nas suas estratégias de negócio e ela avalia os impactos e riscos que essas ações afirmativas têm como meio de obter resultados positivos nos negócios, né? Então, aqui ela já está buscando as oportunidades que a inclusão pode promover para ela e ela olha de uma forma mais ampla para o tema. Do estágio 1 ao estágio 3, né, no estágio 3, a gente está falando de políticas, procedimentos, sistema de gestão, então a empresa ela passa a ter indicadores, ela formaliza institucionalmente a sua ação com relação àquele tema, né, uma boa prática de uma área, ela é alinhada para as diferentes áreas, não está vinculada a uma pessoa, é uma política, é um procedimento formalizado, que independentemente da pessoa que cuida do tema, ele vai ter uma continuidade, ele tem não é um projeto pontual, aqui você já tem um sistema de gestão, você já olha para o tema de uma forma mais consistente e institucionalizada. E aí até o estágio 3, a empresa está olhando muito para dentro. E aí, dependendo do indicador, a partir do estágio 4, ela começa a olhar para fora. Ainda no indicador 1, no estágio 4, que é o estágio de eficiência, onde ela busca verificar os resultados das práticas que ela já vem tendo até o estágio 3 e também envolver sua cadeia de valor. Aqui, nesse exemplo do indicador 1, a gente está falando sobre a coleta de dados da satisfação dos empregados e empregadas sobre a percepção da igualdade de oportunidades. Então, aqui ela já está verificando qual é o resultado das suas práticas. Aqui ela estabelece metas vinculadas a práticas inclusivas, né? Então, ela dá um passo além, ela não está só fazendo a gestão, ela está verificando os resultados disso e se propondo metas para avançar ainda mais no tema. E no estágio 5, que é o estágio de protagonismo, por conta de suas ações, ela já passa a ser até reconhecida publicamente pela sua atuação, né? Ela avalia os impactos das suas ações na geração de valor para os negócios, ela consegue identificar o ganho que ela tem em valor a partir de uma postura mais inclusiva, isso na sua cultura organizacional, mas também na forma como ela se coloca para o mercado, né? Então, é uma empresa que atua não só pelo interesse dela, mas também pelo interesse da sociedade, e ela consegue já ter um reconhecimento a partir disso. Então, é uma evolução, né? A gente entende que para uma empresa estar no estágio 5, ela precisa ter cumprido as práticas do estágio anterior. E aí, para a gente conseguir chegar, né, no estágio, a metodologia de aplicação, e é isso lá no nosso sistema, a gente recomenda que a gente pede, né, que as empresas respondam primeiro as questões binárias, que são as práticas, para que o sistema possa calcular qual é o estágio que a sua empresa se enquadra. Então, quando vocês estiverem no sistema, vocês vão responder todas as binárias, mesmo que você comece a responder e você identifica que você está nos estágios ainda iniciais, você precisa responder todas as práticas, porque o que acontece? Às vezes, a empresa ela já até começou a fazer campanhas, dependendo do serviço que ela oferece, ela começou a fazer campanhas de diversidade para fora, ela se posiciona publicamente como uma empresa que está promovendo a diversidade, a inclusão, a equidade, mas ela ainda dentro, ela não fez nem o censo interno, ela nem sabe como que é o quadro dela, ou ela não estruturou ainda as suas práticas. Infelizmente, esse descolamento do discurso com a prática ainda é muito comum nas empresas. E aí, o que pode acontecer? A empresa ela tem uma prática lá, ela até tem uma prática no estágio 5, que é de protagonismo, só que ela não atendeu às práticas dos estágios anteriores. Aquela prática que ela tem perdida lá em protagonismo, ela vai pontuar, só que não vai garantir para ela o estágio 5 de protagonismo. Vamos dizer que ela tem todas as práticas do estágio 1, todas as práticas do estágio 2, até chegou no estágio 3 e tem uma pratiquinha lá perdida no estágio 5 de protagonismo. O indicador, o sistema, vai dizer para ela que ela está no estágio 3, e aí essa prática que ela teve lá no protagonismo, ela ajuda a compor a nota dela, que vai de 0 a 10. E é uma ferramenta de autodiagnóstico que foi feita para empresas de diferentes portes, diferentes setores.
Então, aqui, quem escolhe qual é o estágio que a empresa se enquadra é a própria empresa. O sistema ele vai te indicar um estágio, mas você pode selecionar um outro diferente, desde que você justifique o porquê. Quando isso acontece? Vamos dizer que você tem todas as práticas do estágio 1, todas do 2, todas as práticas e aí no estágio 3, faltou uma prática. Né, você não tem uma prática que está ali. O sistema vai entender que você está no estágio anterior, que você está no estágio 2. Mas, se você tiver uma outra prática que não está contemplada ali, mas que justifica o seu enquadramento no estágio 3 de políticas, procedimentos, sistema de gestão, você pode sim selecionar o 3 e vai abrir um campo para você justificar essa prática adicional que você tem. E aí, no seu relatório, o que vai aparecer? O estágio que foi selecionado e o estágio que foi calculado pelo sistema. E aí você precisa ter uma justificativa para poder demonstrar o porquê dessa inconsistência, para explicar essa inconsistência. Uma outra opção de resposta é que a empresa ainda não se identifique em nenhum dos estágios. Ela pode até ter uma prática lá em um dos estágios, mas ela não teve prática suficiente para se enquadrar em um dos estágios. E aí a gente tem essa opção de resposta também. Os quantitativos, o preenchimento deles é opcional, mas a gente recomenda que a empresa faça. A gente sempre vai pedir como ano atual o ano do ciclo. Então, se vocês entrarem no sistema, vai estar lá, ciclo 2017. A gente está em 2018, mas o ciclo ele é 2017, porque a gente sempre vai pedir o dado do ano fechado, isso para os quantitativos. E aí vocês podem responder com essa informação fechada. Para além da autoavaliação, como eu já comentei, é uma ferramenta também de planejamento, gerenciamento de metas e relato. Mais importante do que o diagnóstico é o que você faz com eles. Então, a gente recomenda essas outras etapas. E aí vocês contam com a publicação em PDF, que vocês podem baixar, e com um sistema online para aplicação. No sistema, ele permite que você defina quantos e quais indicadores aplicar, fazer sua autoavaliação, envolver profissionais de outros departamentos, né? Então não precisa ser só uma pessoa respondendo. Você consegue suas ações, publicar seus resultados, engajar também sua cadeia de valor. Eu falo em alguns slides à frente que a gente tem um programa de desenvolvimento da cadeia de valor. E a ferramenta está disponível também em outros 6 países da América Latina. Aqui, nesse slide, é um exemplo da tela de preenchimento, onde a gente apresenta primeiro as questões binárias, e aí no final da tela o sistema ele te mostra qual estágio que você se enquadrou. A partir da aplicação, você gera o seu relatório de diagnóstico na tela, onde tem a sua nota, que vai ser de 0 a 10, e também o seu desempenho médio nas diferentes dimensões, temas e subtemas. E aí, o relatório de diagnóstico, o preenchimento dos indicadores, ele é aberto para qualquer empresa que tenha interesse em aplicar, com o uso limitado do sistema. Associados ao ETS, tem o uso pleno, tem a permissão para usar de forma plena o sistema, e aí consegue baixar os relatórios que trazem os comparativos, e também outros relatórios que a gente tem no sistema, e usar os nossos módulos de planejamento e relato de sustentabilidade. Quem tiver interesse em saber mais sobre como se associar e sobre esse uso limitado do sistema, pode mandar uma mensagem. A gente pode conversar também aqui no espaço para troca que a gente vai ter daqui a alguns minutinhos. Então, todas as empresas têm acesso ao relatório individual, né? Então, consegue aplicar e ter o seu diagnóstico individual. Para ter acesso aos comparativos, aí precisa ser uma empresa associada e também para ter acesso às outras funcionalidades. Como processo de aplicação, a gente recomenda que primeiro a empresa conheça o questionário para que ela possa definir quem são as pessoas que ela vai envolver no processo de aplicação, e a gente recomenda que a empresa envolva profissionais de diferentes áreas, diferentes níveis hierárquicos, e nesse caso, já tendo profissionais com algum tipo de deficiência, que inclua também esses profissionais na aplicação, porque você vai tirar uma fotografia da gestão. Depois que você levanta essas informações, aí você transfere para o sistema, o relatório, assim que você conclui o preenchimento, ele
ele é gerado online, automaticamente. E aí, como eu já disse, mais importante do que o diagnóstico, a gente recomenda que você planeje as suas ações e também demonstre, dê transparência às suas práticas, utilizando essas informações para o seu relato de sustentabilidade. No nosso site, a gente tem um menu que tem todas as informações dos indicadores, né? Aqui nesse slide a gente traz um exemplo da navegação do site, dos indicadores do Ethos, e aí trazendo o exemplo da página dos indicadores Ethos. No final da página, a gente tem alguns links para documentos de apoio, para agenda de oficinas, também sobre o programa de cadeia de valor e outras informações. Além disso, no item publicações, a gente tem mais de 60 publicações disponíveis para download no nosso site. O guia temático também está lá disponível para download. Conheçam e se aprofundem nos temas. Na nossa área de atuação, além dos indicadores, além do guia temático de inclusão da pessoa com deficiência, a gente atua nos temas de promoção da integridade, de direitos humanos e também na agenda ambiental. E aqui tem algumas atividades que a gente realiza. Anualmente a gente realiza uma conferência aqui em São Paulo e também tem realizado no Rio de Janeiro e em Belém. A próxima conferência do Ethos vai ser no dia 12 de junho, estão todos convidados. Aqui no slide a gente fala um pouco sobre isso. Na área de gestão para o desenvolvimento sustentável, que é a área que eu e Cibele, que começou falando com vocês, atuamos, a gente tem, além dos indicadores Ethos, o Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Valor. A gente oferece cursos e workshops, vocês devem ter recebido também a agenda completa das atividades, e a gente tem a rede do Unietos, que dá o apoio com serviços personalizados para as empresas na gestão dos temas da diversidade e outros temas também da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável. Então, aqui só reforçando, né, os indicadores Ethos é uma realização do Instituto Ethos e da Rede Empresarial de Inclusão Social, com o patrocínio do McDonald's e da IBM. Esses são os meus contatos para tirar dúvidas de vocês. E agora a gente abre para dúvidas. Eu estou vendo que vocês já começaram a mandar algumas mensagens. A gente tem de 10 a 15 minutos para tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês já mandaram no chat para a gente. As publicações físicas para não associadas, onde estão? Caroline, as publicações elas estão disponíveis gratuitamente no nosso site para quem quiser fazer o download delas. Quando você entra no nosso site, tem um menu logo acima, tem a opção publicações. Aí lá é só você buscar, você consegue baixar, mas no pós-webinar, a Cibele vai mandar um e-mail para vocês com um link para que vocês possam baixar, também com a publicação, o PPT dessa webinar, para que vocês tenham ele também. E aí, com outras informações, o link para acessar o sistema, a gente passa isso para vocês de forma resumida também. A Samantha diz, quem faz parte da rede poderá ter acesso ilimitado aos relatórios. Samantha, vocês vão ter, as empresas que são da Reis e que não são associadas ao Ethos têm acesso ao seu diagnóstico individual, mas vocês vão ter acesso aos relatórios consolidados, com os comparativos, quando a gente apresentar esses dados. Por isso que a gente fala que a aplicação para vocês tem um período um pouco menor, porque a gente precisa trabalhar esses dados e aí não é só o comparativo que o sistema gera, a gente faz uma análise qualitativa também das informações que foram geradas e trazendo algumas recomendações para o grupo. Então, vocês vão receber sim, quem é da Reis, vai receber sim esses comparativos, mas de uma forma um pouco diferente do que o sistema vai apresentar, né? Não só com os dados crus, né? Vamos dizer assim. E aí, a maioria das empresas da Reis também são associadas ao Ethos, então conseguem acessar o sistema de forma ilimitada. Mas vocês vão ter acesso, sim, a esses comparativos. A Ivone falou que ia participar, ela está aqui? Ela está participando. Ah, legal. Ela está um pouco estudada.
A Ivone é nossa super parceira nesse trabalho. Estão todos convidados. A gente vai ter uma roda de diálogo na semana que vem, falando sobre o programa de aprendizagem, inclusão da pessoa com deficiência, se juntar essas duas iniciativas, se dá certo. Ela vai trazer algumas informações, mas esse é um espaço para a gente trocar e conversar também. Ivone, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Oi, Juliana, está me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, que ótimo. Bom dia, a gente tem bastante adesões aqui, né, no webinar. Então, eu gostaria só de complementar tudo que a Juliana explicou tão bem sobre o uso dos indicadores, que eles foram construídos ao longo de mais de um ano, com a participação muito presente das pessoas com deficiência que já estão trabalhando. Então, as pessoas com deficiência têm um lema, né, que é nada sobre nós sem nós, e nós procuramos atender a esse lema, até por acreditar muito que sem eles o guia não teria ficado com tanta qualidade. A Juliana fez uma explicação muito didática, detalhada. A rede empresarial de inclusão social também está estimulando as empresas que fazem parte da rede a adotarem, né, o guia, porque ele é um marco na nossa história no sentido da profissionalização da inclusão da pessoa com deficiência. Nós estamos muito felizes mesmo com esse guia e estamos à disposição pela rede empresarial também para apoiar as empresas que quiserem aplicar. Ivone, muito obrigada. Você trouxe elementos super importantes, assim, eu falar da participação dos profissionais, né, que já atuam nas empresas. Eu me lembro do workshop que a gente fez, até para coletar as expectativas deles, e assim, foi incrível. E aí, falando eu enquanto profissional aqui no Edson, enquanto pessoa mesmo, é ampliar a sua visão para outras realidades e que às vezes a gente não está atento a elas, né? E aí o quanto a gente, de fato, se coloca na sociedade, e aí não só dentro das empresas, mas em todas as nossas relações, né, em todos os ambientes que a gente ocupa, com um olhar mais inclusivo e percebendo mais o outro. Então, foi super importante, e é isso que a Ivone falou, né? Não teria como falar sobre inclusão da pessoa com deficiência sem envolvê-los, né? Não seria produtivo fazer dessa forma, né? E aí a Reis, nesse sentido, como eu comentei no começo, assim, é um trabalho inspirador e que está promovendo grandes mudanças e transformações, e para a gente é um prazer, é uma satisfação poder fazer parte desse movimento e trazer uma ferramenta que a gente entende que vai sim ajudar a fazer essa inclusão com qualidade, de fato, né, profissionalizando essa gestão, né, para a gente é uma grande satisfação. Ivone, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Obrigada. Eu não sei se você disse no início, eu perdi os primeiros minutos, que inclusive o guia vai ter uma versão em audiobook para as pessoas cegas, né, que a Dorina Noil se disponibilizou a fazer, e que o próprio webinar vai ser traduzido em Libras e ser disponibilizado também, para a gente incluir a todos, né? Não sei se você tinha falado. Não, eu não comentei no começo, a gente trouxe alguns elementos no e-mail de confirmação, né, porque isso é também uma das informações que eu ia trazer agora aqui nesse espaço de diálogo mesmo, porque até para o Ethos também, e a gente entende o desafio das empresas, mas para a gente também é um desafio de você olhar para aquilo que a gente oferece de forma acessível. Então, é um exercício que a gente tem feito em casa, a gente quer cada vez mais entregar produtos e serviços que
garantam, né, essa acessibilidade, né? E aí, então, a gente, para esse webinar, a gente não conseguiu disponibilizar a agenda, a janela de Libras, porque até a plataforma que a gente usa, ela não está preparada para isso. Então, a gente viu uma outra solução, que é fazer a janela depois e juntar os 2 vídeos e disponibilizar isso no nosso YouTube. E o audiobook, a gente tinha uma intenção de disponibilizar ele até no lançamento, mas a gente recebeu essa informação da Dorina, que eles se colocaram como disponíveis para fazer, né, o material. Então, para a gente foi muito gratificante também poder contar com esse apoio, e aí a gente pretende em breve já disponibilizar, e aí vocês vão receber essa versão em audiobook também, porque aí vocês fazem parte agora do nosso mailing, né, sabendo que vocês têm interesse no tema, e aí sempre que a gente tiver qualquer novidade, vocês vão receber as informações e os materiais que a gente vem a desenvolver. O Flávio está perguntando para quem não é de empresa como funciona para acessar os indicadores. É possível? Flávio, você consegue baixar a publicação em PDF, mas para usar o sistema, a gente precisa que seja um CNPJ válido, de uma empresa existente, até para que não comprometa o nosso banco de dados. Mas, se você quiser, depois manda uma mensagem para a gente e a gente pode conversar sobre como você pretende usar, ou a forma que você pretende conhecer melhor, né, a plataforma, que a gente pode te orientar nesse sentido, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Tem mais algumas pessoas aqui digitando. Então, a nossa roda de diálogo, aproveitar esse tempinho, a Ivone que vai conduzir. Vai ser agora dia 22, que é terça-feira, às 9 horas aqui no Etos. A gente, quem estiver em São Paulo e puder vir, a gente espera vocês para poder trocar, trazer as experiências de vocês com relação a tanto a inclusão da pessoa com deficiência, como os programas de aprendizagem, né? Então, a gente espera vocês, a gente pretende fazer outras atividades e aí também conta com a participação de vocês. E mais que isso, a gente conta com vocês também para disseminar esse conteúdo, para compartilhar com seus pares e para que ele chegue a outros locais também. E a gente se coloca à disposição naquilo que vocês tiverem dúvida, tanto do sistema quanto da publicação. A Cibele, ela faz um atendimento ótimo para as empresas, por e-mail, por telefone, e aí a gente tem essas atividades também online, algumas presenciais que ajudam nesse trabalho. Caroline, eu que agradeço a disponibilidade de todos e todas. A gente continua aqui à disposição de vocês, naquilo para passar mais informações, contar outras coisinhas também que vocês tenham dúvida. A gente tem o Flávio aqui que está digitando. A Paquisa está participando. Oi, Paquisa. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais eu conheço. Acho que a Ana Carolina eu conheço também. Depois manda uma mensagem pra gente, Flávio. E aí eu já falei, mas vocês vão receber a apresentação, vão receber o link para os materiais, e aí vocês ficam com os nossos contatos também. Bom, a gente vai aqui encerrando, então, esperar a mensagem do Flávio. O Flávio trabalha em ONG, estão desenvolvendo um trabalho dentro de algumas empresas, conhecer os indicadores de vocês seria um trabalho importante para nós. Ótimo, vocês, até enquanto ONG,
provavelmente vocês têm um CNPJ, vocês podem aplicar os indicadores, só que é importante considerar algumas adaptações, né? Porque a realidade às vezes é um pouco diferente. E aí, se vocês estão desenvolvendo trabalho com algumas empresas, talvez vocês possam recomendar e colocar isso dentro do escopo de vocês, né? Do trabalho de vocês, a aplicação dos indicadores TUS-REIS, né? Para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, pode ser uma oportunidade. E aí, manda uma mensagem para a gente, explica um pouquinho mais como você trabalha com essas empresas e a gente pode ver como te apoiar na aplicação também, tá bom? Bom, se ninguém mais tiver dúvidas, eu acho que a gente pode ir encerrando. Agradeço a participação, a disponibilidade de todos e todas, e a gente fica à disposição de vocês. Ivone, muito obrigada, assim, por tudo que você trouxe também, pela sua contribuição. É importante resgatar essa parte do processo e foi ótimo o que você trouxe, tá bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então tá bom, a gente vai encerrando. Um bom final de semana para todos e todas e a gente continua em contato com vocês. Um abraço. Até a próxima webinar.